Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos iniciar mais uma aula de Cristologia, né? A doutrina de Cristo. Já vimos na primeira aula, essa aqui é a terceira aula, já vimos na primeira aula, se você não viu, reveja a primeira aula, né? A aula sobre a importância de Cristo ser tanto divino quanto humano. Na aula anterior nós vimos a natureza divina de Cristo e nessa aula nós vamos abordar a natureza humana, a aula um pouco mais extensa, mas um tanto mais importante, dado a todo o questionamento. Os questionamentos na história da teologia sempre foi mais a respeito de Cristo ser 100% homem, ser 100% Deus era mais aceitável. Então, na tentativa de tentar defender a divindade do Redentor, eles reduziam muito essa concepção de que ele também era 100% humano. Então vamos aí, abra sua apostila aí na página de número 15, né? Lembrando que essas aulas a gente vai fazer avaliação de acordo com o conteúdo dessas aulas, que já é bem resumido, né, da apostila. Então, aproveitando, quem assistir às aulas vai tirar uma nota melhor, vai ser melhor de compreender aquilo que vai ser pedido na prova. Então veja aí, página de número 15. Tem aí a natureza humana do Redentor na história e na teologia. Como eu disse desde o primeiro vídeo, a história, ou as concepções históricas sempre são importantes pelo fato de que as doutrinas elas foram se formulando ao longo da história, né? Já é a terceira vez que eu estou falando isso. Então vamos lá. A natureza humana do Redentor, ele vai dizer o seguinte: para alguns parece blasfêmia pensar que Jesus pudesse ter dor de barriga, precisasse ir ao banheiro às pressas, que ele pudesse tropeçar ou topar o dedinho do pé na quina da parede. Então o autor, que é Heber Campos Júnior, ele traz essa abordagem, né? Porque de fato, imaginar um Cristo que pudesse sentir essas necessidades mais básicas do ser humano é muito estranho. Geralmente a gente não para pensar nessas questões. Aí ele continua: se você nunca pensou que isso seria possível, é porque nós temos a imagem de um Jesus que flutua sobre esse mundo, como se sua experiência fosse sobre-humana. Quando lemos os evangelhos falando de um Jesus que ensinava os doutores aos 12 anos, que ele sempre tinha respostas desconcertantes aos doutores da lei, que jejuou 40 dias sem desmaiar ou morrer. Inclusive Moisés jejuou 40, depois mais 40, né? Isso só para enfatizar que também outro homem também conseguiu passar 40 dias, né, jejuando, né? Então, continuando aqui, temos a impressão de que ele é sobre-humano, como se não fosse um de nós. Então a ideia aqui é mostrar que Jesus passou por essas necessidades mais simples do ser humano. Ele continua dizendo: no entanto, podemos ter em vista a plena humanidade do nosso Salvador estampada nos evangelhos. Os moradores de Nazaré, onde ele cresceu, não o consideravam algo mais do que um mero homem. Eles se espantaram com sua sabedoria e poder, pois tinha durante 30 anos de sua vida ordinária. Só voltando aqui, eles se espantaram com a sua sabedoria e poder durante 30 anos de sua vida ordinária. Jesus lhes parecia um homem comum. Aí ele cita aquele texto lá de Mateus 53 a 58, 13, 53 a 58, onde os moradores de Nazaré, que foi onde Jesus cresceu e viveu, se espantaram, né? E disseram: não é esse o filho de José e Maria? Isso é um texto que prova que a admiração do povo de ver os milagres, a forma como Jesus falava, se comportava, a sua autoridade ao pregar o evangelho, lhes pareceu um espanto. Por quê? Porque exatamente eles não tinham Jesus algo diferente. Jesus não foi nascendo quando criança, 2, 3 anos, já foi fazendo um milagre aqui e acolá. Ele não era um menino superdotado, como nós chamamos hoje, né? E na época de Jesus, então, seria o superdotado, por assim dizer. Então, não. Tanto que as pessoas se espantaram quando ele começou o seu ministério, né? Realizar seu ministério. O parágrafo seguinte diz o seguinte: no entanto, nós expressamos dificuldade em afirmar a plena divindade de Cristo de diversas formas. Por exemplo, alguns evangélicos desprezam o corpo
e julgam que Jesus não tenha mais corpo físico depois da sua ressurreição, fruto de um entendimento equivocado de corpo espiritual, né? Quando Paulo lá em 1 Coríntios 15, por exemplo, vai discorrer sempre que depois da ressurreição nós vamos ter um corpo espiritual. Então alguns podem equivocadamente achar que Jesus teve um corpo espiritual e não é mais um humano do tipo de humano que nós somos, por exemplo. Apesar de ele ter um corpo glorificado, não era algo tão diferente, né, da gente. Ele continua sendo carne e osso. Veja só as afirmações para fundamentar isso aqui. Como se fosse, um corpo imaterial, espiritual, dirigido pelo Espírito, como se não fosse algo natural, né, sujeito aos desejos dessa era e tal. A gente pode imaginar, né, construir em nossas mentes, é isso que ele quer dizer aqui na apostila, um ser humano, um corpo humano diferente do nosso. Então, o corpo ressurreto de Jesus ainda atende às qualificações físicas que são naturais a todo ser humano. Um testemunho acerca da bondade da criação material de Deus. A Bíblia diz que seu corpo ressurreto tinha carne e osso, né? Quando ele pede para ser tocado ali. Aí tem um texto aí para a gente conferir de Lucas 24, 39, se você quiser parar para conferir. Nós temos aí o texto de Mateus 28, 9, né? Ele pediu para tocar nas marcas, né, da sua ressurreição. Tomé tocasse lá nas marcas dele. Aí ele continua dizendo que as marcas da cruz podiam ser vistas lá em João 20, versículo 20 e 27, e ainda era capaz de tomar refeições depois de ressurreto. Lucas 24, 30, João 21, de 9 a 10, 12, 13, Atos dos Apóstolos 10, 41. Todas essas passagens testificam que a sua humanidade, continuou sendo a mesma que a nossa, embora glorificada, não essencialmente diferente. Jesus desaparecer, por exemplo, da presença dos discípulos, lá em Lucas 24, 31, não é um testemunho que a sua humanidade seja diferente, pois Filipe também desapareceu do nada em Atos dos Apóstolos 8, 39. Então ele está só argumentando aqui que ele, por exemplo, desapareceu, não quer dizer que ele seja diferente, já que Filipe também desapareceu. Então, nós podemos ver que mesmo ele ressurreto, ele comeu, ele pediu para tocarem nele, para testificar que era ele mesmo, e assim por diante. Então, lá no último parágrafo, diz o seguinte: no penúltimo, vamos ler aí o texto de Gruden. Gruden afirma que nem mesmo Jesus entrar num recinto de portas trancadas, conforme está lá em João 20, 19 e 26, prova que o corpo de Jesus teria propriedades diferentes para atravessar paredes. Então, a ideia é o seguinte: nós não sabemos realmente afirmar como é um corpo ressurreto, porque somente Jesus hoje já tem um corpo ressurreto, do qual nós vamos ter um corpo semelhante na ressurreição dos mortos no último dia. Mas o fato é que não é tão diferente, tanto que quando eles se espantam, eles não se espantam porque viram um Cristo totalmente diferente, se espantam pelo fato de ter Cristo morrido e ressuscitado. Então eles se espantam ao ver Jesus, mas não que eles não pudessem reconhecer Jesus, senão eles não acreditariam de que ele era quem dizia ser. Se a pessoa, se ele ressuscitasse no corpo hoje, como o cinema diz que existe ET, e aquele corpo todo plastificado, parece um boneco inflável e tal, não era com as afeições mesmo do Jesus que eles conheciam, de fato, né? E aí na página 16 a gente vê aí mais conteúdo histórico. A gente vai pular essas questões, mas vamos ler só uns dois aqui que é muito importante, porque veja bem, nós estamos argumentando a favor da humanidade de Jesus, que ele era 100% homem. Por que isso é importante? Porque lá em João diz que todo aquele que diz que Cristo não vem em carne é o anticristo, né? Não é de Deus, aquele que diz que ele não veio em carne. Então, a igreja afirmar que Cristo veio em carne é fundamental pelos motivos da primeira aula, porque ele era um representante legal, né, para ser sacrificado, né? E ele era também Deus, que também usa por suas prerrogativas de ser Deus, ele pelo seu próprio poder ressuscita. Então nós temos aí as duas necessidades dessas duas naturezas. Então nós não podemos de forma alguma negar, como docetismo, aí na página 16.
Docetismo, do grego dokesis, né, de aparência, né, era um termo utilizado para referir-se àqueles que achavam que Jesus tinha mera aparência de homem, uma mera tendência docética. Não precisa ser uma negação total da humanidade de Jesus, mas é docetismo qualquer tentativa de negar a plenitude da humanidade, de sua humanidade. Então, qualquer tentativa de negar que ele era não só homem, mas que era 100% homem, na verdade, é uma tentativa e uma espécie de um docetismo moderno. Tem também o gnosticismo, que é muito conhecido, o João bate muito nele nas suas cartas ali, né? Que é o dualismo grego de contrapor a matéria, já que ele achava que a matéria era mal e o espírito era bom. Até Claudio Ananias, na última aula, também explicou um pouco disso. Então, ele era realmente carne. Então, essas ideologias que foram surgindo na história, o docetismo e o gnosticismo, são as mais conhecidas. Então a gente não pode negar de forma alguma que ele era 100% homem, né? Então a gente, por exemplo, temos o nosso grande desafio contemporâneo hoje, que a gente conhece, os testemunhos de Jeová. Existem outros ramos que se dizem cristãos que falam isso, mas isso é uma das afirmações que a gente não pode sustentar, que ele não era 100% homem. E aí a gente vê na página de número 16, lá no finalzinho, elementos da natureza humana do Redentor. Aí a gente vai ver, por exemplo, um pouquinho dessa natureza humana do Redentor. A gente viu lá naquele gráfico, na última aula a gente viu, né, as questões finito e infinito e assim por diante. E aqui a gente descreve mais um pouco disso aqui, na página 17. Ó, ele tinha corpo e alma, tinha emoções. Jesus desenvolveu a sua humanidade. Veja só sobre corpo e alma o que diz. Aí ele cita o Catecismo Maior de Westminster, que fala que Cristo tomou para si um verdadeiro corpo, né, uma alma racional, e que, embora concebido pelo Espírito, ele veio da substância de Maria, ele foi nascido dela, isto é, ele foi realmente, geneticamente filho de Maria. Então até aquela ideia, por exemplo, que Maria é a mãe de Deus, que os nossos irmãos católicos usam, na verdade, tem que ser bem entendido. Ela é a mãe de Deus, Maria é a mãe de Deus, mas o Deus Filho, da pessoa do Filho, né? Embora ele já existisse, já fosse eterno, quando ele vem, a gente já viu isso, que quando Cristo vem, é adicionado a natureza humana, a ideia do verbo que se fez carne, adiciona ali, né, a natureza humana. Então esse ato, essa adição do lado humano, carrega toda a genética, né? Então Maria é a mãe do Cristo, né, humano, do Deus Filho homem, do Deus homem. Aí, como a gente entendeu que a gente não pode separar as duas naturezas, a gente vai ver lá, um tema também para as próximas aulas, se não vídeo aula mais presencial, a gente não pode separar. Então a gente também se a gente não pode separar a natureza divina da natureza humana, porque é uma única pessoa em duas naturezas, então a gente não pode dizer que Maria é a mãe só do aspecto humano de Jesus. Não, ela é a mãe do Filho de Deus, e se Jesus é Deus, ela é a mãe de Deus. Bem entendido, mãe do Deus Filho, não do Deus Pai, não é? Então, a Bíblia não descreve que Jesus tinha 23 cromossomos de Maria e 23 formados pelo Espírito Santo. É um mistério, né? O nascimento do Salvador é um mistério. Assim como na doutrina de Deus, a gente viu que Deus ele pode ser compreendido porque ele se revelou, mas existe o aspecto da incompreensibilidade de Deus, né? A gente não pode compreender Deus totalmente. O Filho, que também é Deus, esse mistério, por exemplo, da encarnação, a gente não pode esgotar, fechar o assunto, né, e explicar com mínimos detalhes. Não, existe muito mistérios ainda envolto, mas a teologia ela tenta formular respostas racionais a respeito disso. Aí o texto continua: no entanto, a teologia cristã sempre entendeu que Maria era de fato mãe de Jesus Cristo, não simplesmente uma barriga de aluguel. Jesus demonstrou ter corpo real não só durante seu ministério, quando comeu, bebeu, padeceu, mas inclusive depois da ressurreição. Por isso, o testemunho dos apóstolos é constante acerca da realidade do corpo de Jesus. Aí ele cita, por exemplo, Colossenses, né, que nele habita corporalmente toda a plenitude de Cristo, que eu citei na aula anterior, que esse é um texto que explica tanto o lado divino quanto o humano, né, que a divindade de Deus
habita corporalmente, ou seja, no corpo, né, de Cristo, toda a divindade ali é habitada. Então Jesus também falou da sua alma em João 12:27, demonstrando que ele também possuía a parte imaterial da sua humanidade, né? Sua humanidade não foi uma aparição, mas algo definitivo, permanente, né? Atos dos Apóstolos, ele cita aqui Atos dos Apóstolos, vai citar Atos dos Apóstolos 17:31, que diz que há de julgar, há um varão que há de julgar o mundo, né? Ou seja, um homem, ele continua, depois de ressurreto, sendo 100% homem, mas agora com o corpo glorificado. Então Cristo está lá nos céus de forma humana, fisicamente humana, porque isso não foi absolvido, pelo menos pelas Escrituras, a gente não pode afirmar isso. Então ele continua sendo 100% homem lá no céu, né? No lugar em que a gente muito provavelmente nunca esteja lá. Quem estuda escatologia sabe, por exemplo, que a ideia da gente morar no céu já é outro assunto. A gente realmente não vai, na verdade Cristo desce para a terra, ele está lá no céu, nós não vamos para lá, nós vamos morar em novo céu e nova terra, mas quando nós estivermos aqui, nós vamos ver esse Cristo corporal habitando conosco. Então já vimos aí corpo e alma, emoções também, né? Sabemos que o nosso Salvador tem histórias de alegria quando participava de festas. Aí ele cita aí a festa onde Jesus multiplicou a água em vinho, transformou água em vinho, né? E também de ira, quando a casa do seu pai foi profanada. Tem um texto aí, a referência está até errada, João 2, de 13 a 17. Na verdade é Mateus 21, 12 e 13, onde fala que Jesus chegou lá e se irou porque estavam vendendo, né, fazendo da casa do Senhor um comércio. Então essas histórias não parecem testificar de sua humanidade, pois conseguimos imaginar a alegria de nosso Deus, né? Ele cita lá Sofonias 13:3-17, né? E sabemos da sua ira. Todavia, os evangelhos trazem insights curiosos quando relatam um Jesus que experimentou sentimentos de quem não sabe de tudo ou sentimentos de quem assumiu uma humanidade caída. Por exemplo, sabemos que Jesus demonstrou espanto quando lá em 8 de Mateus, versículo 10, ele se espanta com a fé das pessoas. Ele teve medo lá no Getsemane, Mateus 26, 38 e 39. Jesus chorou no episódio lá da ressurreição de Lázaro. Então, as emoções de um ser humano foram vistas e as Escrituras demonstram no nosso Salvador. O último ponto, Jesus desenvolveu a sua humanidade, diz que ele crescia. Lucas 2, 46 e 47, ele foi se desenvolvendo, inteligência e tudo mais. Então, Jesus, ele foi literalmente um ser humano comum como eu e você somos. E hoje ele permanece um ser humano como eu e você. Porém, nunca com pecado. A gente tem uma disciplina aí, tem um ponto chamado a impecabilidade do Salvador. Pois ele, quando nasce, já vou adiantando, quando ele nasce, ele não nasce congênito do pecado de Adão. Ele nasce por obra do Espírito Santo. Então ele nasce sem pecado. E por isso ele não tinha aquela tentação interna que foi discutido na segunda aula, foi discutido com a aula do Dr. Cláudio Ananias, né? A tentação interna e a externa. Ele foi tentado externamente. Internamente ele não foi tentado porque ele não nasceu, ele nasceu num corpo de pecado, mas não com a natureza pecaminosa como a nossa. Veja, na primeira aula eu expliquei, os textos que falam de Cristo são difíceis, o assunto é difícil porque nós não temos paralelo na história, nós aprendemos aliás, nós absorvemos as coisas quando nós temos paralelo para fazermos comparação, por analogia, absorver algum assunto. No caso de Cristo, nós temos um ser, que é uma pessoa com duas naturezas. Além do que a sua concepção, já é uma concepção especial, onde ele nasce 100% homem, porque nasce de Maria, mas a concepção é do Espírito Santo. Então ele não nasce em pecado, embora ele se fez pecado no sentido que ele assumiu a nossa culpa, mas a sua natureza não é uma natureza pecaminosa, embora o corpo fosse
recebesse, o corpo que ele recebeu fosse o corpo das limitações do pecado que se tornou todo o ser humano depois do pecado de Adão, né? Sujeito a quedas, essas angústias e os medos que você já viu. Aí o ponto seguinte tem a concepção do nascimento do Redentor. Aí ele vai dizer, precisamos corrigir uma expressão já sedimentada na teologia. Frequentemente se fala no nascimento virginal de Cristo. Na verdade, é a concepção que é virginal. O que surpreende não é a forma como Jesus nasce, tipicamente humana, mas a forma como é concebido, extraordinariamente humana. A concepção é sobrenatural, mas o nascimento é natural. Ou seja, o que ele quer enfatizar aqui não é porque não é para a gente se prender a que Maria era virgem, não é que ele nasce por obra sobrenatural do Espírito Santo. Por isso ele nasce sem o gênio do pecado. Ele não nasce com a natureza pecaminosa. Embora o corpo que ele recebe é um corpo com as limitações de um corpo do pecado. Deixa eu ver o que tem mais para dizer aqui. As limitações, na página 18, as limitações e fraquezas do nosso Redentor. Veja bem, aí tem duas partes aí em negrito aí. Dentre as suas limitações, podemos citar o fato dele cansar-se após uma viagem ou um dia cheio de atividades e precisar de descanso, João 4,6, Mateus 8,24. Você pode conferir esses textos aí. Na verdade, é bom que você confira. Isso é próprio da humanidade criada, que precisava de descanso sabático. O Salvador ainda tinha fome, Mateus 4,2, sede, João 4,7 e 19,28. Era restrito ao tempo e espaço, ele não era onipresente, não é? Precisava ser sustentado por outros, por não ter recursos próprios. Por exemplo, na crucificação, o Sirineu ajudou ele a carregar a cruz e assim por diante. Dentre as suas fraquezas nós podemos citar dores, angústias, tem uns textos aí, né? Medo, já falamos sobre isso. Jesus não expressou falta de fé, mas consciência cada vez mais crescente do peso que a sua missão trazia, né? Angústia e assim por diante. Então, as limitações são bem vistas aí nesse texto aí das fraquezas de Cristo. Pulando para a página 19, para a gente concluir esse assunto da natureza humana de Cristo, nós vamos ler esses 3 parágrafos, na verdade 4 parágrafos aí posteriores, né? Vamos lá. Mesmo depois de ressurreto, o Senhor ainda tinha limitações. Teve fome, sede, precisava de descanso, limitação do tempo, espaço, etc. Mas fraqueza, dor, angústia, medo foram retirada pelo período de exaltação. Então, algumas coisas como essas, dor, angústia, medo, foram retiradas. Então, de alguma forma, ele tinha algumas limitações e outras não. Ele, como eu disse, é um mistério, é um assunto difícil de explicar, mas a partir daquilo que podemos ver nas Escrituras, nós inferimos, nós concluímos essas afirmações que eu acabei de lhe falar. Então, o ser que não depende de ninguém não é mais um homem. Portanto, nossa conclusão lógica é que, como Jesus continua sendo verdadeiramente homem, Atos 17:31, ainda que glorificado, ele tem limitações e dependências próprias de uma criatura, não mais as consequências do pecado. Não sabemos muito sobre sua humanidade exaltada, pois a Bíblia fala muito pouco sobre isso. Sabemos que ele comeu e ainda comerá, né? Marcos 14:25, no porvir. E a nossa humanidade será semelhante à humanidade de Cristo. Não é bom que pensamos numa humanidade glorificada essencialmente diferente da que experimentamos hoje. Do contrário, a salvação não seria a restauração e não teríamos ressurreição, mas apenas uma criação do zero. Então, o que ele está inferindo aqui? Num ponto ainda mais além, que Jesus é o modelo pelo qual nós devemos imaginar como se sucederá no fim dos tempos com a nossa própria ressurreição, com o nosso próprio corpo glorificado. Não será algo totalmente diferente do que nós já conhecemos. Basicamente, nós receberemos um novo corpo, mas só que esse corpo terá retirado todas as questões
que são consequências do pecado, como medo, dor, doença e etc. Mas nós seremos um ser humano, né? Um corpo, uma alma habitando num corpo. Eu não gosto nem de falar em divisões, nem tricotomia, nem dicotomia. Eu gosto de citar o homem como uno, como uma unidade, mas só que nós temos esse aspecto imaterial dentro de um aspecto físico. Então não será tão diferente assim. Então, até para você que no aspecto de escatologia, do fim dos tempos, como será, Jesus é um modelo, é um protótipo de como nós seremos, um corpo semelhante ao dele, nós haveremos de ter, e nós não seremos ilimitados no futuro. Então, Jesus, ele de alguma forma será um pouco diferente da gente, porque ele, afinal de contas, é Deus, mas ele serve como analogia, embora que nós seremos bem inferior, mas serve sim para nós imaginarmos como será no futuro. No entanto, a redenção que experimentamos em Cristo, continuando aqui, é de sermos transformados em homens e mulheres perfeitos, mas ainda assim seres humanos. O pecado não faz parte da essência e por isso será retirado de nós, mas limitações são próprias da criatura. E não são mais em si mesmo. Então as limitações do ser humano não é mais em si mesmo, são o que nos faz depender do Criador, e isso é uma glória. Então no futuro nós seremos ainda dependentes de Deus, e isso nós não podemos achar como uma coisa ruim, mas uma glória. Portanto, um Cristo ressurreto que seja depende do seu Pai, e não é vergonha, mas a sua glória da humanidade perfeita. Então retratar, no parágrafo seguinte, retratar Cristo como nosso irmão, Hebreus 2,11, nos desperta o quão próximo de nós é Jesus. Então ele compreende empiricamente nossas dores, fraquezas e até tentações, Hebreus 2, 17 e 18. Então nosso intercessor se compadece de nós, sua humanidade humilhada, caída, é expressão, sua humanidade humilhada, caída é expressão de quão próximo é o Senhor do fraco e do abatido, Isaías 57, 15. Então essas questões aí, a gente vai ver que isso nos faz imaginar o quão próximo ele pode parecer com a gente. Novamente ele vai dizer aqui, retratar a humanidade de Cristo também significa enxergar o que é ser perfeita imagem e semelhança de Deus. E aí isso é que vai cair como uma luva. Agora, perfeita imagem e semelhança de Deus, literalmente do Deus Filho. Como, por exemplo, a gente vai dizer que a gente é a imagem e semelhança de Deus no Antigo Testamento, a gente não pode trazer paralelo de aspecto físico. No entanto, aqui a gente já pode trazer, porque Deus é Espírito, mas aqui o Deus Filho, ele é encarnado, ele é matéria também. Ele é o perfeito adorador do Pai, ele orava sem cessar, cantava louvores, falando de Cristo, cantava louvores com o povo de Deus, Hebreus 2:12, lia a Bíblia e ensinava nas sinagogas, Lucas 4, 14 a 16, cria no seu Pai, mesmo no momento de desamparo, Mateus 27, 46, ele ainda chamava de Deus meu, por isso sua humanidade é alvo de nossa imitação. Ou seja, se ele era realmente homem, é exatamente por ele ser realmente homem, é que nós podemos imitá-lo, conforme Efésios pede, Efésios 4:13, né? Ele é exemplo de suportar sofrimento sem vingança, exemplo de humanidade. Então, Jesus ser realmente humano que torna o mandamento de nós imitarmos possível. Se ele fosse um humano, mas não humano tanto quanto nós somos, seria impossível imitá-lo. Então, trabalhamos já com a necessidade das duas naturezas, né? Basicamente as necessidades das duas naturezas quais são? Ele precisava ser 100% homem, porque ele era o nosso representante, porque não foi animal que pecou, nem anjo, foi homem, então ele precisava de um homem ser semelhante, um sacrifício ser equiparado da mesma categoria, ou seja, um homem. Ele precisava também ser divino para ressuscitar com o seu próprio poder, e também a questão da sua impecabilidade, né? Além dele ser divino, enquanto o homem ele não tinha a raiz do pecado, da natureza pecaminosa, né? Ele não tinha, como Adão tinha, e todos nós temos.
E aí nós descrevemos agora nessas duas aulas essas duas naturezas, a importância dele ser 100% divino e ser 100% homem, principalmente 100% homem, que é o que nós mais encontramos de refutação sobre essa questão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula.